Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Bom, pessoal, hoje uma aula muito importante, né? Porque hoje é a nossa última aula da disciplina. Nós estamos encerrando as aulas hoje, né? E aí na próxima terça-feira vocês vão ter a última atividade avaliativa, né? Que é dia 11, e aí a gente encerra a disciplina, tá? Então, hoje realmente é uma aula aí emblemática, né? Que a gente vai estar finalizando o nosso conteúdo. Então, hoje, dia 6, né? Vamos ter essa aula sobre o texto de Santos, né, 2001. Lembrem-se que hoje é a data da entrega da sinopse crítica, 6, tá? Então, hoje até 11h59 ou 11h55, se não me falha a memória, de modo que é também a última sinopse que vocês têm que entregar, tá? E aí, terça-feira que vem, atividade avaliativa da unidade 3, para a gente encerrar a disciplina, tá bom? Bom, pessoal, hoje é uma aula relativamente diferente, né? Por algumas razões. Primeiro que é a última aula, né, que a gente vai ter da disciplina. E depois que é uma aula que eu queria pegar em tratar com vocês poucos pontos a respeito do texto, né, mas que são pontos estruturais no que dizem respeito à administração, né? Então, para quem leu o texto, né, vai fazer a sinopse. Esse texto eu acho que talvez seja o maior artigo da disciplina, né? Não sei se tem algum outro artigo que é maior, então ele é um texto bastante extenso. É também um texto bastante denso e rico, né? Se não me falha a memória, esse pessoal que escreveu esse artigo é lá da Federal da Bahia, né? E é um texto epistemológico sobre a administração, né? E a gente viu o que é epistemologia na aula passada, né? Ou seja, um texto que vai discutir como que o conhecimento da administração surgiu, o que é o objeto da administração, o que é a administração política, né? O que é a administração profissional, o que é o conceito de administração e assim por diante. Toca em vários pontos epistemológicos do campo da administração, né? E, como sempre, eu não vou tocar em todos os pontos do texto, tá? Eu, como disse, vou tocar basicamente em 3 pontos que eu julgo que são importantes aqui, né? E eu acho que é curioso, né? Porque, em geral, esse é um tipo de texto e de assunto que a gente deveria, ou poderia, né? Tratar, na verdade, na primeira aula da disciplina, né? Na primeira aula de uma disciplina como essa, ou seja, uma disciplina dedicada a estudar teorias organizacionais, né? Nós deveríamos ter a capacidade de, na primeira aula, levantar esse tipo de discussão que a gente vai levantar aqui, né? Por exemplo, qual o objeto da administração, né? Só que a nossa área é bem particular, como vocês já sabem, né? É uma área que, teoricamente, ela é muito fragilizada. Nós temos uma produção de teoria e de método administrativo muito reduzido, né? De modo que discutir isso com alunos que estão entrando em uma disciplina como essa, apesar de serem coisas básicas, né? Em geral, a gente não tem muita capacidade. É um discurso, um debate que não rende muito numa primeira aula. Então, por isso que a gente vai deixar, na verdade, isso aqui por último, né? Isso aqui, na verdade, vai ser o nosso ponto de chegada, ao invés de ser o nosso ponto de partida, tá? Então, por isso que é uma aula interessante, porque ao mesmo tempo que a gente toca em questões básicas, na verdade, a gente só vai fazer isso agora, porque é agora que vocês têm uma bagagem mínima, né, de conhecimento em função do que a gente estudou, do que a gente viu, do que a gente discutiu, para conseguir entender, discutir, analisar, né, realizar o que a gente vai discutir aqui hoje, tá? Então, como eu disse, eu quero tocar em 3 pontos principais com vocês que dizem respeito à epistemologia da administração, né? Ou seja, como que o conhecimento apareceu, quais são as características do conhecimento, qual o objeto e assim por diante. A epistemologia é a ciência do conhecimento, né? Ou seja, que estuda
as características do conhecimento e assim por diante. Então, por isso que o nosso principal objetivo hoje aqui é resgatar o debate epistemológico sobre a administração, né? Ou seja, fazer com que vocês reflitam sobre as bases do conhecimento em administração, né? O que é administração? O que nós fazemos aqui? Qual que é o nosso objeto de interesse, né? Se administração é ciência ou arte, e assim por diante. Então, um debate epistemológico, tá? A primeira pergunta que é importante que o texto traz, a primeira das 3 perguntas que a gente vai se basear hoje aqui nessa aula, pessoal, é essa aqui, né? Essa aqui que o texto coloca para nós, né? Então, vocês devem saber que toda a ciência, todo o campo do conhecimento, pessoal, né? Então, pega psicologia, matemática, medicina, biologia, engenharia, administração, economia, contabilidade. Eles são campos diferentes entre si, porque cada um desses campos estuda um objeto, né? Então, é o objeto que aquele campo do conhecimento se interessa que torna este campo do conhecimento único, né? Então, o objeto da biologia é o estudo da vida. Então, só a biologia estuda a vida, né? O objeto da psicologia é a mente e o comportamento humano. Então, só a psicologia estuda esse objeto, né? O objeto da matemática são os padrões numéricos. Então, só a matemática se dedica a estudar esse objeto. E assim por diante. Então, quando a gente pergunta qual é o objeto da administração, ou o objeto de estudo da administração, a gente está querendo saber, ou a gente está se perguntando, o que é que nós estudamos aqui? Por que que a administração é uma área diferente da psicologia? Por que que a administração é uma área diferente da biologia? Por que que a administração é uma área diferente da economia? Essa resposta está no objeto. Essas áreas vão ser diferentes porque cada uma vai estudar um objeto. E essa é uma pergunta epistemológica muito importante de ser respondida, né? Porque quando você entende qual é o objeto de estudo da administração, você vai estar basicamente entendendo o que é que nós estamos fazendo aqui nesse curso inteiro, que vocês vão dedicar aí pelo menos 4 anos da vida de vocês, né? Então, quando a gente pergunta qual é o objeto de estudo da administração, nós queremos saber o que é que vocês estão estudando ao longo de 4 anos, para ao final desses 4 anos pegar um diploma de administrador ou administradora. Aquele diploma que você vai pegar te qualifica para falar sobre qual objeto. Ele te qualifica para atuar sobre qual objeto. Ele te qualifica para trabalhar sob qual aspecto do mundo real. Esse é o objeto, né? Então, quando a gente pergunta qual é o objeto de estudo da administração, é isso que a gente quer saber. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que é que a administração existe? Qual é o objeto, o foco da administração que justifica a existência dessa área do conhecimento? Porque sem ele nós não existiríamos, tá? E quando a gente faz essa pergunta, né, mais de 80% das pessoas respondem: é a organização, né? Qual é o objeto de estudo da administração? Então, por que é que a administração existe? O que que ela estuda? O que que ela foca, né? O que que justifica e diferencia a administração das outras áreas do conhecimento? Aí a pessoa sempre levanta e fala: é a organização. Então, o objeto de estudo da administração é a organização, né? Mas por quê? Porque tudo que a gente faz e estuda aqui se passa em uma organização, seja ela formal ou informal, né? Peguem todas as nossas aulas anteriores. Uma das coisas que elas têm em comum é que quase todas as teorias que a gente trabalhou, com exceção a do Popper, né? Não lembro de outra, mas com exceção a do Popper, todos eram quadros teóricos cuja situação se aplica à organização.
Organização de trabalho, uma organização formal ou informal. Então, automaticamente, as pessoas, em geral, respondem que o objeto de estudo da administração é a organização. E qual que é a primeira surpresa que a gente tem quando a gente vai ler um texto como esse texto que vocês têm para ler hoje? A gente vai descobrir que, na verdade, pessoal, a organização é só o local onde o objeto da administração habita. A organização formal de trabalho, né? Então, o que é organização formal? Essas empresas que a gente conhece normalmente, qualquer tipo de empresa é classificada como organização formal. Vamos dizer assim, a organização formal é aquela que tem CNPJ, muito grosseiramente. Então, é aquela que foi formalmente constituída, né? E o que o texto vai mostrar para a gente? Essa organização, na verdade, não é o objeto da administração. Essa organização é só o local onde o objeto da administração reside. Por quê? Porque ele vai mostrar para a gente, pessoal, que na prática, o objeto da administração chama-se gestão. É isso que nós estudamos aqui. É isso que nós desenvolvemos conhecimento aqui. É isso que é o foco de todas as disciplinas que vocês vão cursar neste curso. Não é a organização. Coincidentemente, dentro da organização, ou para que uma organização exista, você precisa fazer gestão. Então, por isso que muita gente confunde o objeto da administração com a organização. Mas se vocês pararem para pensar, pessoal, na verdade, o que a gente estuda aqui é gestão. Primeiro, vamos falar do fato mais senso comum dessa afirmativa, né? Primeiro que vocês vão ver que todas as técnicas que nós aprendemos aqui não se aplicam só à organização. Vocês podem aplicar as técnicas que a gente aprende ao longo do curso de administração a quase tudo na vida, inclusive na sua vida pessoal, por exemplo. Né? Então, por exemplo, quando você aprende um método de tomada de decisão quantitativa, você vai aprender, os exemplos que a disciplina vai te trazer são métodos de tomada de decisão dentro de uma organização. Só que você pode também aplicar aquele método de tomada de decisão na sua vida profissional ou em uma organização informal, né? Então, a primeira coisa que a gente começa a entender é que, na verdade, o que a gente aprende aqui não é só aplicável à administração, ou não é só aplicável à organização. Ela se aplica a basicamente toda a nossa vida, inclusive a nossa vida pessoal. Então, por isso que o objeto não pode ser a organização. Tem que ser alguma outra coisa. Né? Segundo elemento que faz a gente pensar que o objeto da administração é gestão. Pessoal, o que vocês aprendem em todas as disciplinas do curso? Vocês aprendem a tomar decisão, vocês aprendem a fazer gestão. Então, tudo que vocês vão aprender aqui ao longo desse curso é para que vocês sejam pessoas capazes de fazer escolhas corretas dentro de uma organização. Dentro de uma organização. Percebem? Então, podem pegar todos os conteúdos das disciplinas que vocês estão cursando agora. Tentem encontrar algum que não passe pela ideia de gestão. Que não passe, né? Ou seja, pela ideia de tomada de decisão sobre um determinado problema. Todos eles passam. Todas as disciplinas que a gente vai aprender, ver, peguem as teorias que a gente aprendeu aqui, por exemplo, né? São teorias para instrumentalizar vocês a serem bons tomadores de decisão. Ou seja, na prática, fazer o quê? Fazer gestão. Entende? E aí, claro, como eu falei, essa gestão em geral, formalmente, vai se aplicar às organizações.
Então, esse é o segundo elemento que faz a gente pensar que o objeto é gestão, né? Nós somos treinados o tempo inteiro aqui no curso para fazer gestão, para tomar boas decisões. Qual outro terceiro aspecto importante, pessoal? É como a autora fala no texto. O objeto, para justificar a existência de um campo de conhecimento, de um campo científico, esse objeto ele precisa ser exclusivo daquele campo de conhecimento. Então, por exemplo, biologia. Ninguém mais estuda a vida a não ser a biologia. Matemática, os padrões numéricos. Ninguém mais estuda os padrões numéricos a não ser a matemática. Psicologia, os padrões cognitivos, mentais e comportamentais das pessoas. Ninguém mais estuda esses padrões a não ser a psicologia. Claro que você pode ter interfaces, né? Então, aqui na administração a gente tem psicologia aplicada à administração, ok? Mas toda a origem do conhecimento está na psicologia ainda assim. Entende? Então, para um campo existir, o objeto que justifica a existência daquele campo tem que ser exclusivo dele. E o que acontece, pessoal? Se a gente assume que o objeto da administração é a organização, o que a gente vai ver? Que a organização ela é estudada por várias outras áreas do conhecimento. A psicologia estuda a organização, a sociologia estuda a organização, a antropologia estuda a organização, o direito estuda a organização, né? Então, se a gente assume que a organização é o objeto de estudo da administração, nós automaticamente estamos dizendo que a administração não é uma área científica. Porque esse objeto de estudo é estudado por várias outras áreas. Ao passo que gestão, não. Gestão, só nós estudamos. Mas tem o curso de gestão de políticas públicas. Gestão de políticas públicas, pessoal, é um curso que saiu de dentro da administração. Tá? Então, hoje existe na administração, né, aqui na Fácil, o curso de GPP, né? E há coisa de 10 anos atrás, 8 anos atrás, não existia esse curso e os professores que fundaram esse curso de GPP saíram do departamento de administração da UNB. Então, vamos dizer, foi uma área que pediu independência, né? Então, se a gente olha a gestão em si, a gestão, vamos dizer, original, só a administração estuda gestão. Ou seja, estuda e define métodos melhores ou otimizados de tomadas de decisão. Só a administração faz isso. Entendem? Então, por isso que, na verdade, o objeto de estudo nosso, pessoal, ou o objeto de estudo da nossa área é gestão. Todos nós estamos aqui para aprendermos a fazer gestão. Todo o conhecimento que a gente estuda, conhece, desenvolve, avalia, critica, são conhecimentos destinados à gestão. Vocês vão receber um diploma ao final do curso que vai certificar que vocês são capazes de fazer gestão. Tá? Então, esse é o nosso objeto de estudo. Como eu falei para vocês, isso aqui deveria ser um assunto que a gente pautaria na primeira aula, né? Mas o que acontece? As pessoas nem discutem esse assunto aqui. Se você vai, por exemplo, para a psicologia, né, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, todos os alunos de graduação pelo menos desconfiam, com um bom grau de acerto, qual é o objeto de interesse da psicologia, né? Se você chega para um aluno de primeiro semestre, segundo semestre da administração, fala qual é o objeto da administração? Ou ele não vai saber, ou ele vai responder organização. Por quê? Porque esse assunto aqui simplesmente não se discute, pessoal. Vejam que coisa louca, né? Não se discute no nosso campo exatamente aquilo que justifica nós existirmos como campo. Exatamente aquilo que justifica nós existirmos como campo de atuação profissional, como campo científico. Não se discute. Eu tenho quase certeza,
para não falar certeza, que vocês não vão ter mais nenhuma aula que vai falar sobre o objeto da administração, ao longo de todo o curso de vocês. Né? Então, saibam, nós estamos aqui, né, a nossa área surgiu, né, o que eram os estudos do Taylor? Lá no começo, quando surge a administração, na quarta revolução industrial, né, vamos arredondar para 1900, que é né, um dos, se não mas um dos pais da administração, o que o Taylor fazia? Gestão. Os métodos tayloristas são métodos de tomada de decisão, portanto, gestão. Entende? Então, por isso que nós somos, na prática, vocês estão sendo formados gestores. Todos vocês estão saindo daqui capacitados para ocupar uma posição de gestores. Porque vocês estão aprendendo a fazer gestão. Tá? Essa é a primeira grande pergunta, né, que o texto traz do ponto de vista epistemológico e que é muito importante vocês terem capacidade de discutir esse assunto, tá? Que é o objeto de estudo da nossa área. Outra coisa, né, que eu já mostrei para vocês essa pergunta aqui na aula sobre racionalismo. Né? Bom, se a gente sabe que o objeto de conhecimento ou de estudo da administração é a gestão, né, a gente também tem que se perguntar o que, afinal, então, é a administração. O que é essa área do conhecimento, essa área da atuação profissional, que estuda gestão, que tem como interesse gestão, o que é essa área? Né? E aqui veja uma definição muito importante que o Guerreiro Ramos traz para a gente, que eu já discuti com vocês. Né? Então vejam, pessoal, administrar, fazer gestão, é agir com relação e fins, né? Ou seja, com um objetivo, dado um problema, dado um contexto, dado uma missão, dado uma visão, dado um valor que se pretende. Por exemplo, no capitalismo, esse fim é sempre o lucro. Então, agir para garantir um fim, com limites e orientações. Então, como eu falei para vocês, não tem neutralidade. Né? Então, você, dentro de uma organização, de uma empresa, ou fazendo gestão, você age intencionalmente. Você tem um fim a ser atingido. Você não age neutramente. Você age dentro de uma perspectiva definida de orientação ideológica, paradigmática, metodológica, filosófica, teórica. Fazendo o quê? Selecionando e combinando meios para atingir fins, ou seja, sendo racional. Então vejam, pessoal, o que é administração? A administração é fazer gestão de modo racional. Ou seja, tomar decisões, que é a gestão, decisões essas que escolhem os melhores meios para atingir determinados fins. É isso que nós fazemos aqui. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa definição. Né? Então, por que é importante falar isso aqui? Porque, né, existe aquela máxima, só faz administração quem não sabe o que quer. Por quê? Porque muita gente sequer sabe o que é administração. Né? As pessoas não sabem o que é administração do ponto de vista científico. O que é administração? Não sei lá. É estar dentro de uma empresa? Administração é ser empresário? Administração é ser dono de uma empresa? As pessoas acham que é isso. Quando, na verdade, a administração é agir, atuar, né? Fazer gestão racional. Isso é administração, pessoal. Isso é a nossa área. Né? Essa discussão é muito importante, pessoal, porque vejam vocês, bom, já que nós somos a área do conhecimento que estuda gestão, né? E essa área do conhecimento que nós somos é a área que faz gestão de modo racional, né?
Por que, por exemplo, a gente não tem nenhuma reserva de mercado no mercado como um todo? O que eu estou chamando de reserva de mercado, pessoal? Por que não tem nenhuma coisa no mercado que só o administrador pode fazer? Então, vou dar um exemplo para vocês. Só quem pode aplicar testes psicológicos é um psicólogo, né? Só quem pode assinar um balancete contábil é um contador. Só quem pode fazer uma cirurgia é um médico. Por que não existe nada no mundo que só o administrador possa fazer? Isso é uma culpa nossa, pessoal. Porque nem nós mesmos sabemos o que nós somos. Porque nós não discutimos isso. Nós não discutimos o nosso objeto. Nós não desenvolvemos métodos e teorias próprias sobre aquele objeto, de modo que a gente tenha autoridade sobre aquele objeto. Nós não discutimos o que é a definição da nossa área. Né? A Ana pergunta, tem a ver com administração importar teorias? Exato. É o que eu falo desde o início para vocês, que é a face negativa disso. Então, como nós não nos preocupamos em pegar esse objeto, identificar esse objeto e, com base nesse objeto, desenvolver a nossa teoria e o nosso método sobre aquele objeto, nós temos que importar teorias e métodos. E quando a gente passa a ter que importar teorias e métodos, nós estamos perdendo a nossa própria identidade como profissão. Portanto, nós não temos nenhuma reserva de mercado. Pode falar, João Vitor, levantou a mão. Professor, boa noite. Eu ia perguntar assim, a respeito daquelas teorias, tipo, toyotismo, voloísmo, e assim, teorias que envolvem a produção, assim, um cenário de produção. Eu não sei, eu imagino que a administração veio primeiro que a engenharia de produção, mas eu vejo que a engenharia de produção assume um lado muito mais científico dessa gestão assim, produtiva do que a administração assume. Assim, eu não sei ao certo tudo que contempla o curso deles, mas eu só acho que é meio que uma competitividade, assim, uma competição que tem entre as duas disciplinas. Sim, e só que o que acontece? Pega a engenharia de produção, ela é muito fortemente apoiada na matemática, né? Na questão da engenharia, de cálculos e tudo mais. E ela dominou esse objeto que é relativo à produção. Né? Nós não temos isso, entende? Nós não temos essa identidade própria. Nós sequer discutimos o nosso objeto. Né? Claro, e isso eu falei para vocês, que nós temos alguma teoria própria. A gente viu aqui abordagem ecológica, né? Toyotismo. Mas vocês comecem a perceber que são coisas estanques. Por exemplo, o toyotismo. Não dá para falar que o toyotismo é a mesma, que é nosso, é a mesma coisa que a engenharia da produção faz. Se você vai lá olhar o que a engenharia da produção faz dentro de uma fábrica de um carro, é muito além do que nós fazemos no toyotismo. Entende? Por quê? Porque a gente ficou essa coisa no meio do caminho. Entendeu? Então, entendi. Esse é um grande problema que nós temos. Nós não fazemos e desenvolvemos esse debate epistemológico desde o começo. Por exemplo, qual é o nosso objeto? A gestão. O que a gente deveria fazer sobre a gestão? Ter um tratado administrativo, né, falando, olha, gestão é isso, para estudar gestão você tem que usar esse método, né? O conceito e a noção de gestão passa por isso. Entende? Dominar o objeto. Nós não dominamos o nosso objeto. Nós sabemos que é gestão, mas nós temos uma autoridade baixíssima sobre esse objeto. Porque nós não fazemos essa discussão. Isso do ponto de vista filosófico. Como que isso se manifesta na prática? Era o que eu estava falando para vocês. Nós somos uma área, por exemplo, que não temos reserva de mercado. Né?
Se você pega ali, por exemplo, concursos, não tem nenhum concurso que você, só sendo administrador, pode fazer. E vejam, tem um concurso que caberia muito bem para nós, que é o concurso de gestor público, que é um dos concursos mais disputados no setor público federal. Tem lá um salário de R$20 mil, 20 e poucos mil reais, que é o quê? Você presta concurso para gestor público, aí você é mandado para um órgão e você já entra tipo como diretor de RH, diretor de finanças dentro daquele órgão, entendeu? Porque você é um gestor público. Nem esse concurso ele é exclusivo para administrador, que poderia muito bem ser, né? Afinal de contas, somos nós que nos interessamos e desenvolvemos a questão da gestão, né? Então, pessoal, esse é uma coisa que gera esse tipo de problema. E agora, por isso que eu falei, vocês passam a entender o porquê das coisas. Então, por que que nós temos que importar muitas teorias? Por que que nós não temos reserva de mercado? Por que que as nossas teorias, elas são incipientes, reduzidas? Existem, mas são poucas, né? Por que que nós não temos um método próprio de fazer ciência? Por causa dessas duas coisas que a gente tocou aqui. Porque nós não discutimos o nosso objeto, portanto, nós não sabemos o que justifica a existência da nossa área, não sabemos entre aspas, né? Nós não sabemos adequadamente o que é, e nós sequer discutimos quem nós somos. O que de fato é a administração. Entende? Então, aqui está a razão de muitas dessas questões. Só faz administração quem não sabe o que quer, né? É parcialmente verdade, porque, afinal de contas, as pessoas entram no curso de administração sequer sabendo o que é administração. E as pessoas não sabem, as pessoas não discutem. Ninguém discute isso. Ninguém se pergunta. É aquilo que eu já falei para vocês. As pessoas entram em administração querendo fazer o quê? Virar um empresário e ganhar dinheiro. É isso. As pessoas acham que a administração é isso. Vou entrar lá para aprender a abrir uma empresa, fazer um plano de negócio, né? Ser um consultor, usar terno e gravata, abrir uma empresa e ser um cara rico, né? Com bastante dinheiro que eu posso ostentar na minha vida. Isso é a visão que as pessoas têm de administração, em geral, visão, vamos dizer, leiga, né? Então, essa é a nossa principal fragilidade, pessoal. E é aqui que estão muitos dos nossos problemas, desses que eu falo aqui para vocês, né? Temos pouca teoria, não desenvolvemos método, somos questionados se somos ciência ou não. Por quê? Porque realmente nós deixamos a coisa correr, né? E a última questão que eu queria tratar aqui com vocês é exatamente essa, né? Administração é uma ciência ou é arte? Né? E a resposta que eu dou, essa é uma resposta que eu elaborei, é que ela é uma ciência, pessoal. Tá? Por quê? O que é ciência? Ciência é conhecimento, mas não é qualquer tipo de conhecimento. O Popper falou para a gente, ciência, para você ter ciência, você precisa ter um conhecimento científico. Né? Então, ciência é conhecimento. Que tipo de conhecimento? Conhecimento científico, ou seja, aquele conhecimento que é gerado a partir de experimento, de refutação, de teste, de observação. Isso é ciência. Nós temos isso? Temos. Nós temos um pouco de conhecimento gerado dessa forma. A gente tocou aqui em alguns. Abordagem ecológica, tem experimentos lá em abordagem ecológica, né? Existem outras teorias no campo da administração, teoria institucional, né? A gente tem um pouco de ciência, sim. Então, nós não podemos dizer que nós não somos ciência, porque nós temos um conhecimento sistematicamente construído com base em um método científico. Só que aí eu volto ao problema. As pessoas não sabem disso, pessoal. As pessoas que estudam administração não sabem isso. Não discutem isso. Elas sequer valorizam isso. Poxa, eu preciso saber o que é ciência, eu preciso saber fazer um experimento, eu preciso saber construir conhecimento, eu preciso ser alguém que tem uma visão crítica, eu preciso ser alguém que sabe questionar.
Eu preciso ter o espírito científico dentro de mim. As pessoas não sabem disso dentro da administração. É como eu falei, elas querem entrar aqui para fundar uma empresa, ser empresário, ganhar dinheiro e ter sucesso. Né? Então, por isso que eu falo que ela é, sim, uma ciência, mas pouca gente sabe disso, mas na essência ela é uma ciência, com um pouco de arte. O que é a arte? É o que tudo que a gente vê aí de senso comum. Né? É o Max Geringer da vida, né? São esses modismos que a gente tem aí na administração, né? O cliente sempre tem a razão. É essa arte, comumente construída e conhecida acerca da nossa área. Então, nós somos ciência, nós somos um campo científico do conhecimento. Nós temos teoria e método próprio. Nós temos um objeto. Nós conhecemos esse objeto. Nós temos uma definição do que é administração. Portanto, nós, na essência, somos ciência. Porém, todavia, tudo isso que eu falei, objeto, teoria, método, as pessoas, quase a totalidade das pessoas desconhece. Desconhece. Não discute. Não se fala de objeto. Então as pessoas ficam com a parte do quê? Da arte. Né? Então a administração é feeling. Né? João Vitor falou muito bem. Qual que é um dos nossos principais concorrentes hoje? Quem são as profissões que concorrem lá ao topo das carreiras? Se você vai lá os CEOs de grande empresa, quem são as pessoas? Em geral, engenheiros. Né? Hoje, começando a dividir a atenção com o pessoal de tecnologia da informação. Por quê? Porque a nossa área permite que eles entrem, entende? Porque, afinal de contas, fazer gestão tem um pouco de arte, tem um pouco de feeling. Né? Só que as pessoas desconhecem a ciência da gestão. O objeto gestão, o que é gestão, o que é ser racional, né? Como um pensamento racional impacta a minha tomada de decisão. Tudo isso aqui que a gente discutiu nas aulas passadas, né? O administrador desconhece. Vocês vão sair daqui privilegiados com esse conhecimento. Ninguém, ou quase ninguém, vai saber discutir isso fora dessa disciplina. O que é racionalismo, né? O que é trabalho, o que é um paradigma funcionalista e como isso tudo impacta a administração, o que é o objeto da administração, o que é administração. As pessoas ignoram isso, que é justamente a parte científica da coisa, que dá a nós um lastro científico. As pessoas ficam o quê? Na parte da arte. Né? Administrar é tomar decisões, então eu posso tomar boas decisões com base no feeling que eu tenho, eu não preciso aprender teoria de gestão, eu não preciso entender o que é gestão, né? Eu não preciso entender o que é o campo da administração, não entendi nada disso. Eu vou tomando decisão, vou fazendo gestão como uma arte. Tá? E isso também cai naquilo que eu falei, por isso que muita gente fala, né? Só faz administração quem não sabe o que quer. Porque as pessoas acham que administrar é uma arte. Eu vou entrar aqui nesse curso só para ter um diploma. Né? Não importa as técnicas administrativas que eu vou aprender ali dentro. Afinal de contas, né, eu posso ter um feeling, um chute, né, algo que vai me levar para o sucesso, e isso está de bom tamanho. Eu não preciso dominar a ciência da gestão, as teorias que dão origem à gestão, né? Os métodos científicos, por exemplo, peguem lá o método do Taylor, o estudo da fadiga, que a gente estudou aqui no trabalho, né? Que é aquela coisa de carregar os vergalhões de ferro. O que era aquilo? Ciência. O cara precisava descobrir um ponto ótimo, né? Para as pessoas carregarem o que elas precisavam carregar sem se cansar. E ele descobriu que elas precisavam trabalhar 43% do tempo para mais que triplicar a produção delas. Aquilo é ciência. O Taylor foi um grande cientista no campo da administração. Por quê? Com todos os erros e acertos dele, porque ele também não produziu só conhecimento positivo, tem coisas que ele propunha que eram ruins, mas com todos os erros e acertos dele, ele era um cientista.
Porque ele construía conhecimento com base em ciência, em método. Né? Então, nós temos ciência, nós temos isso em nós, mas nós não valorizamos. Né? Pergunta, quantos alunos do curso de administração da UNB, que hoje em dia é um pouco mais de 1000, quantos alunos leram Princípios de Administração Científica, do Taylor? Que é o livro mais famoso dele, dos 4 que ele tem. Bem menos de 10%. Bem menos de 10% leram. Né? E se vocês forem lá ler, vocês vão ver como a ciência do Taylor era muito científica mesmo, muito bonita, como eu falei, com erros e acertos. Mas como era a ciência? E nós não valorizamos aquilo. Ah, Taylor, pô, coisa do passado, pelo amor de Deus, o cara lá do início do século XX, a gente está no século XXI. Né? Vamos aqui aprender um método de feeling administrativo. Né? Vamos aqui aprender um método de tomada de decisão artística, sei lá. Entendem? Então, por isso que eu digo, pessoal, a gente, no nosso campo, acaba dando um tiro no pé nesse sentido, entendeu? A gente vê que é uma área que é muito tomada por um certo oba-oba, um certo modismo. Ah, legal, administração é isso, é eu andar de terno, bonito, ter um bom negócio, ser um homem de negócios. E isso faz até parte, realmente, do mundo da administração. Isso não é estranho a nós. Mas isso não é igual à administração. A administração não se resume só a isso, pessoal. Para ser um bom administrador, você também tem que entender de ciência. Como eu falei, continuo falando, você também tem que entender de teoria, de método científico, de filosofia, como qualquer outra área do conhecimento, pessoal. Peguem o cara da engenharia de produção, vocês acham que eles não estudam os métodos euclidianos? Eu mostrei aqui para vocês quem era Euclides, lá na aula dos cânones. Né? Então, quem era Euclides? Procure saber sobre os métodos euclidianos, os métodos que Euclides criou, né, que é coisa de séculos atrás. Então, até uma área como a engenharia tem filosofia nela, tem conhecimento canônico nela. Entendem? E isso é regra para todas as áreas. Por que a gente é diferente? Por que a gente refuta tanto conhecimento científico, estudo de teoria, estudo da filosofia? Né? Então, por isso que eu falei, é um erro nosso. Por isso que essa disciplina foi com essa pegada. A pegada de valorizar a ciência, de valorizar a teoria sem desprezar a prática. Sem dizer que a prática é inútil. Pelo contrário, mostrando que as coisas andam juntas. Quanto mais você domina a ciência e a teoria, mais você domina a prática. Mais e melhor. Não é o contrário. Né? A não ser que você opte por ser um pesquisador teórico. Né? Ah, eu sou um cara puramente acadêmico, só quero desenvolver teoria. Tudo bem, não tem problema. Pode ser um cara que só desenvolve teoria, só fica dentro da academia. Mas estudar teoria, saber ciência, saber filosofia, epistemologia, de onde vem o nosso conhecimento, por que nós somos assim, né? De onde viemos, para onde vamos, isso só ajuda vocês. Tá? Então, por isso que eu falo, a administração é uma ciência com um pouco de arte. É uma ciência porque ela de fato é, mas ela ainda tem um pouco de arte porque as pessoas não discutem essa ciência. Elas não conhecem essa ciência, em geral. Tá bom? Pessoal, como eu falei, então é isso. Né? Essas são as 3 questões importantes que eu queria retirar do texto de hoje, tá? Para trazer aqui para vocês. Para que a gente fizesse o nosso debate de hoje. Né? A Isabela manda aqui, também tem a questão que as pessoas acreditam que a prática é suficiente, por isso a ciência perde a importância. Exato. Né? E isso é regra no nosso curso, né, Isabela? Então, é como eu falei para vocês, se vocês forem olhar, né, perguntar para os alunos, o que você espera aqui do seu curso de administração? Eu espero aprender, eu espero ir para a empresa júnior, eu espero saber como abrir uma empresa, fazer um plano de negócio. Né? E isso tá bom.
E é como eu falei, pessoal, isso é realmente importante. Você saber a prática não é só importante, é fundamental. Vocês precisam aprender a prática. Só que uma prática vazia de teoria torna vocês muito limitados. Vocês vão ser basicamente um comum, né? Pessoal, peguem todos esses grandes empresários hoje, né? O dono do Facebook, o dono da Tesla, o dono da IBM, o dono da Mac, não são pessoas que só fazem, né? Vocês acham que do dia para a noite eles acordaram, agora eu sou bilionário, né? Porque eu trabalhei muito ontem. São pessoas extremamente preparadas também do ponto de vista filosófico, de visão de mundo, de discussão de ciência. São extremamente preparadas, pessoal. Não são pessoas que só sabem fazer muito bem. São pessoas que também sabem pensar muito bem. Que têm capacidade abstrativa, né, de abstração, de abstrair o concreto para o imaginário, para o subjetivo. Entendem? Por isso que eu falo, se vocês só dominarem a prática, ok. Não é que é ruim. Mas vocês vão ser comuns, vão ser limitados. Tanto melhor vai ser dominar a prática e também dominar a teoria, o método, a ciência, a filosofia. Tá? É isso, pessoal. Abro então aí para vocês, né, para perguntas, não só sobre a aula de hoje, mas sobre a disciplina, já que hoje é a nossa última aula, né? Caso vocês queiram aí fazer qualquer questionamento relacionado também à disciplina, mas também, obviamente, ao conteúdo de hoje. Oi, professor. Tudo bem? Tudo. Eu só estava pensando que nesse assunto que você falou, que as pessoas valorizam um pouco, né, a parte realmente técnica da administração, né? Eu acho que isso também tem muito a ver com o fato de que tem, assim, pelo menos eu tenho por mente que muitas pessoas são administradoras hoje no Brasil em si, elas não cursaram a administração em si, né? Elas, às vezes, é um médico que abriu a própria clínica dele, ou alguém que abriu uma loja, né? Exato, exato. Então, por isso que eu falei, a gente tem muita competição, entendeu? Porque se nós fôssemos uma área estruturada, o que seria o ideal? Mesmo que você seja um médico, você vai abrir uma clínica, mas você ia ter que contratar no mínimo um administrador, né? Então, eu sou um médico, vou abrir uma clínica, mesmo que pequena. Se a administração fosse um campo forte, imponente, um campo que tivesse pegado para si a gestão e dominado esse objeto, do ponto de vista assim, ó, ninguém mais toca aqui, só eu sou autoridade aqui. Até um médico para abrir um consultório, ele ia precisar de um administrador. Esse seria o mundo ideal, né? Que hoje é um mundo utópico, a gente pensar nisso. As pessoas não têm dinheiro para isso também. Né? Então, é exatamente isso. A gente vê que tem muitas profissões que é o cara que é o administrador, entende? E aí entra o que eu falei, é a arte, é a parte da arte. O cara, sem ter feito um curso, sem ter um diploma, ele vai ser o gestor, né? Por quê? Porque nós permitimos, nós somos frágeis do ponto de vista do domínio do nosso objeto. Né? Nós não construímos isso ao longo do século. Nós fomos importando teorias e assim por diante, né? E sim, nós temos muita concorrência em função disso. Hoje, basicamente, qualquer um pode ser um administrador. Né? Eu tive notícia de que algumas empresas no Brasil e no exterior estão começando a mudar esse cenário, contratando só administradores para algumas posições, empresas privadas. Né? Eu ouvi isso, não sei, tem pouco tempo, coisa de no máximo um ano. Mas é um cenário ainda incipiente, não é regra isso. Né? Seria o ideal. Então, ó, toda posição de gestor tem que ter um gestor. Alguém que, ou seja, alguém que entende de gestão. Quem é que entende de gestão? Um administrador. Então, é o chefe do departamento, é alguém e tal, eu vou colocar um gestor lá. Né? Então, eu tenho visto que algumas empresas estão fazendo isso. Tá? Mas não, por enquanto isso não é uma realidade, nós temos muita concorrência e nós não temos domínio sobre o nosso próprio campo mesmo, tá, Roberto? O que mais, pessoal? Professor, Sim. compartilhando um pouco da minha experiência pessoal também, eu venho de um outro curso de graduação
E na época que eu decidi que queria trabalhar com administração e tudo mais, muitas pessoas me falavam que é besteira você fazer uma graduação de administração, porque qualquer pessoa pode trabalhar com isso. E na época eu Uhum. nem percebi assim muito a importância da graduação, mas mesmo assim eu segui com essa ideia, né? E acho que com essa aula Uhum. ficou bem claro assim a importância de como que é importante você se diferenciar com o conhecimento Isso. se você quer trabalhar com isso. Aham, exatamente. Então, entende? Então, é daqui de dentro que a gente começa a mudar o cenário externo. Se nós não mudarmos o nosso modo de pensar aqui dentro, de ensinar administração, né? Ou seja, tem um professor que vem aqui e fala isso para vocês. Fala, olha, está aqui que é administração, está aqui que é o objeto, está aqui por que é importante você discutir isso aqui. Você fica pensando como o senso comum, que é isso aí. Para que você vai investir 4 anos da sua vida se qualquer um pode ser administrador? Não tem nem reserva de mercado, né? A pessoa não deixa de ter razão, né? Mas quando você entra em um curso que faz você pensar a administração diferente, isso começa a mudar, né? Por quê? Porque vocês no futuro, vocês vão ser professores. Vocês vão ser os gestores, não vai ser eu. Vocês que vão para as empresas aplicar o que a gente está aprendendo aqui, e em certa medida reproduzir o que a gente está fazendo aqui, né? Então, isso precisa começar pelos cursos de graduação, que é onde a administração é ensinada. Então, o curso de administração precisa ter um outro foco, né? Um foco que, óbvio, continua sendo prático, precisa ter prática, precisa ter aplicação, isso precisa, mas a gente precisa incluir nos currículos muito desenvolvimento teórico, muito desenvolvimento filosófico, para preparar o pensamento das pessoas, né? E se diferenciar, porque o senso comum é isso mesmo, né? É assim, nem precisa de diploma. O Raik pergunta, o curso técnico em administração ajuda nesse pensamento sobre o bacharelado, professor? Do modo como ele é hoje, infelizmente sim, tá, Raik? Mas eu não acredito que é por ser um curso técnico. Eu acredito que é por ser o modo como o curso técnico é pensado. Entende? É a mesma coisa na graduação, o curso superior. O problema aqui não é o curso superior, é o modo como o curso superior é pensado. São coisas diferentes, entendeu? Então, o curso técnico ajuda nesse pensamento? Ajuda, mas não porque é o curso técnico, é porque é o modo como o curso técnico atualmente é pensado. Porque por mais que seja um curso técnico, o que é o curso técnico? É ensino médio, né? É um curso equivalente ao ensino médio, tá? É um curso que vai te ensinar uma ocupação. Em geral, o curso técnico não te ensina uma profissão, né? Ele vai te ensinar uma ocupação, tá? Ele tem esse caráter eminentemente técnico, aplicado, e lá sim, pouquíssimos falam. Imagina uma aula, né, de um curso técnico sobre Taylor, né? Vai reproduzir basicamente a Wikipédia que fala do Taylor, né? Então é muito raso, entende? Então precisaria ser mais aprofundado, não porque é um curso técnico, é porque é o modo como o curso técnico é feito. Mesma coisa aqui, o curso superior. Não é o curso superior, é o modo como nós pensamos o curso superior, né? Nós precisávamos ter um outro tipo de currículo, né? Um currículo que fizesse a prática, permitisse a prática, mas tivesse um desenvolvimento filosófico e teórico das pessoas mais aprofundado. Você entendeu? Que a gente pudesse, por exemplo, discutir a obra inteira do Taylor. Você entendeu? Que a gente pudesse discutir a obra do Adam Smith. Sabe? Que a gente pudesse ter essa base para entender de onde as coisas saem. E não pegar a coisa de 1960 para cá, para frente, como se tudo tivesse caído do céu. Tá? Então, não acho que é o curso técnico em si, é o modo como o curso técnico é pensado. Tá? O que mais, pessoal? Mais alguma consideração, pergunta? Bom, pessoal, então é isso, né? A gente se despede aqui, né, das nossas aulas. Vocês vão ter a prova na terça-feira e eu devo soltar as notas da disciplina, tá? Até o último dia letivo de aula, que eu acho que é 22 de maio.
tá? Ou 24, não sei, até o último dia, eu vou soltar as notas finais da disciplina aqui pelo Moodle mesmo, tá? Não solto no Siga ou em qualquer outro. No Siga eu lanço, né? Aí vocês vai cair no sistema lá para vocês, mas as notas, a planilha de notas, eu vou divulgar aqui, tá? No Moodle até o último dia de aula, tá bom? Queria agradecer a todos vocês, né? Para mim é sempre uma felicidade terminar uma disciplina como essa, né? Esse resultado que a gente começou, iniciou, desenvolveu e terminou um semestre, isso é muito bom, né? Para mim é sempre um aprendizado também, todas as aulas, todas as turmas que eu dou, tá? Então, queria agradecer aí a presença, a disposição e a interação de vocês, apesar de ser à distância, né? Uma interação bastante reduzida. Para mim é sempre um prazer, né? Estar aqui ocupando essa posição, como eu falei, tão importante de poder formar, né, futuros administradores, futuros gestores, futuros professores, futuros cientistas, futuros empresários, né? Isso para mim é uma grande honra, tá bom? A Ana falou aqui que é até dia 21, né? Eu realmente não lembro, mas até o último dia de aula eu devo estar soltando as notas para vocês via Moodle. Tá bom, pessoal? Bom, fiquem bem, tá? Se cuidem, né? Principalmente aí em relação à Covid, à saúde de vocês, tá? Vocês vão estar aí, né? Ao longo do curso mais alguns anos, eu vou continuar aqui no departamento, espero até me aposentar, então fico à disposição de vocês, né? Caso vocês precisem de alguma coisa no departamento. Nos próximos 2 anos eu vou ser chefe de departamento, né? Fomos recentemente eleitos. Então, vou estar à disposição de vocês nos próximos 2 anos na chefia e depois disso, como professor aqui na UNB. Tá bom? Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, professor. Obrigado, boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada.